Fala galera, seja bem-vindo ao Mangá Anime, meu nome é Paulo. Meu nome é Iago e hoje a gente vai falar das melhores lutas dos animes. E essa é a nossa primeira, que é a Record of Ragnarok, que é Adão versus Zeus. Uma luta épica que tá aí disponível no Tudum. É um anime que fez muito sucesso no Tundum, né? Muito Por sucesso no ser Netflix, cara. muito sucesso e ficou em top 1 em Muito tempo. muito E tempo eu na assisti. plataforma, né? Muito boa. E essa é uma das lutas onde tá ali acontecendo um clímax bem pesado, porque a história passa toda dentro de várias lutas que passam, que é o Ragnarok deles, que é o quê? Os humanos versus deuses. Aí você imagina. A Como é lutas que dos como é que melhores humano, os humanos os mais melhores, marcantes os e melhores humanos os contra... deuses de todas as mitologias. Não os mais bacanas, os mais fortes, né? É, Porque os tem, mais fortes. Mais tipo, fortes e marcantes também, né? Porque exato. tem um, tipo, o O Jack Jack Stripador. Stripador, cara. Ele é marcante, ele é maldoso, ele é Aquilo ali marcou a história até agressivo. hoje. Quem não lembra dessa história? Pô, Mas é isso, é uma história do os humanos, mitologia, todas as mitologias. todo tipo de mitologia, cara, ali dentro. Tudo. Japonesa, indiana, chinesa, Nórdica. nórdica, grega. Exato. Todas Que as é a mitologias base. contra a história humana. Exatamente. E a base de toda mesmo, o Ragnarok é a base dos nórdicos, né? Que o Ragnarok vem E a... da parte nórdica. E ali dentro, o que acontece? As guerras já. As guerras não. Para não acontecer uma guerra, eles não destruíram a humanidade, eles fazem uma competição onde é os humanos contra os deuses, e quem ganhar libera ali para se não destruir a humanidade. Enfim, passando desse resumo aí basicão do Record of Ragnarok, essa luta acontece aí do Adão versus os Zeus. Primeiramente, não era para ser Adão versus Zeus. Era pra ser Adão Versus e Shiva. que é aquele deus Mas indiano. aí Zeus pediu, né? pediu educadamente, né? Educadamente. Educadamente. Sai da minha frente. deixa eu que vou lutar. Tipo assim, é minha vez. Quem é Shiva na frente de Zeus? Shiva só olhou pra trás. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vai lá, todo mundo pode ir. Foi engraçado quando anunciou, né? Adão, o primeiro homem da história, o pai de todos. E aí depois Zeus, Aí todo mundo... o deus dos deuses, como se fosse na mitologia. Exato. Zeus, todo mundo Zeus sabe que é o mais forte da mitologia ali, né? dos deuses e Dos coisa. Aí nórdicos. todo mundo, o quê? Mas, tipo, o que ele quer lutar? O mais forte de todos, que O ele mais tá aí? forte dos deuses gregos. E, cara... Mas Adão deu trabalho pra mim, eu acho que Adão deu trabalho. Nisso. E ele acontece dentro da luta, vai aparecer no Valkyrias, onde elas se transformam em armas celestiais, em armas... Como é que chama? Armas espirituais. Armas espirituais, né? Eu sei que o nome é Volundir. Que são armas espirituais. Mas isso é porque elas acharam que era Ficava tipo desnivelado, desvantagem, né, cara? Realmente. Um humano lutar com Não tem o como. Deus. Então isso aí era pra dar aquele equilíbrio entre os humanos e os deuses, né? E querendo ou não, equilibrou, porque Adão conseguiu bater muito bem em Zeus. E foi pancadaria. Até o final. E com essas armas, o Adão consegue machucar os aprimorou os seus olhos, que são os olhos que dão um olho tipo do... Ele consegue copiar e antecipar do oponente. E receberam... As armas ficaram 2 socos inglês mágicos, né? Soco inglês, exato. E com esse soco inglês ele consegue dar os ataques no Zeus. E Zeus, ele tem um poder diferente, né, cara? Zeus, quando você vai ver no episódio, é um velho. É um velhinho. Velhão, magrelo, assim, caindo nos pedaços. Do nada, ele solta o primeiro poder, eu acho que ali então, a primeira fase dele ele é tipo o poder, a primeira fase, ampliar, né? seus músculos. Ele amplia os músculos, fica bem forte. Um monstro. E do nada, tipo, vai ali a briga, ele cai. Tipo, então Adão acha que venceu. Que acha que venceu nessa pancada ali que derrubou Zeus caído. Porém, ele volta. Ele consegue se levantar novamente. E ele suprime para sua segunda fase, que é onde ele atrofia os músculos. Fica muito... Concentra os músculos todinho. Exato. A força, tudo... Acho que ele ali, ele contraiu todos os músculos para a força como se atrofiasse.
e a força fica toda contida no músculo mais retido, né? Então o cara não é tipo assim, quando vai dar uma pancada, todo o músculo dele vai pra cima. E aí, onde acontece o problema. Zeus voltou e Adão já tava quase destruído, Adão né, já cara? tinha... Já tinha apanhado ali a rodo. Mas aí, como o Adão tinha P uma pra vantagem, 10. porque ele copiava tudo que os Zeus faziam. Exato. Mas então, ali ficou aquela... Um final que é... Morreu lutando. Ele morreu lutando. Mas é isso, o Adão continua lutando ali, copiando os golpes e ficou naquela... Aquele luta frenética ataque frenético. até o último não Até o aguentar. último momento. E Adão perde a luta. Infelizmente, ele perde a luta. Para o desfecho da humanidade, ele perde a luta, porém ainda não acabou. Né? Tipo assim, ainda tem outras lutas. Porém, Adão morreu em pé. Morreu em pé, todo mundo pensando que, como ele ficou em pé, ele tinha ganhado, mas ele já tava... Ele morreu em pé. Ele morreu em pé, dando pra tentar salvar. Deu o último ataque e Zeus cai, quando Zeus cai, ele cai de joelho, aí pensa que todo mundo acha Zeus que Zeus morreu. Mas não. Depois Zeus já levanta aquele Zeus sorrisinho consegue dele. levantar aquele sorrisinho macabro. E ele falou, e aí ele nomeou, né? Eu acho que foi, ele falou, realmente é o ser mais, é o mais forte. O pai da humanidade. O pai da humanidade, é o mais forte. O Adão, Zeus respeitou Adão e viu que ele realmente é muito, muito forte. Né? E por querer salvar a humanidade, né? Exatamente. Mas esse é uma luta marcante, isso vale a pena vocês assistir. Particularmente, pra mim, dentro do Tum Tum, pra mim é tá uns top 5 de melhores séries deles. Exatamente, eu acho que é uma das melhores séries da Netflix aí, que vale a pena Nossa, assistir, ficou hypado muito por ser da Netflix, ainda numa plataforma que não é concorrente, né? Que não é. Foi top 1 há quase uma semana. Em vários países. Então agora a gente vai pro nossa próxima luta. E a próxima luta, galera, é a luta entre Zoro e King. Exatamente, o Zoro e o King de One Piece. Aí uma luta também com uma qualidade acima na questão de animação, hein? Aí eu acho que merece um 9 também, eu não vou dar 10. Confesso, não assisti esse episódio ainda, mas eu vejo nos Twitch, né? Não tem nem como ver, né? As plataformas, as redes sociais entregam tudo. Mas eu lembro, né, que começa ali na saga no arco do Ogirashima, né? É quando eles fazem a invasão em Onigashima. Isso mesmo, é. Exatamente, aí ali o que acontece dentro da história? Ele tá estão invadindo Wano, né? E que é a invasão de Onigashima, que é a cidade de Wano, tipo, dentro da cidade do continente de Wano. E lá eles vão enfrentar os piratas do Kaido, certo? E lá dentro vai ter a luta, acaba se esbarrando aí os dois braços direitos. O Kaido era o braço do King é Kaido. É o braço direito do Kaido, o King. Exatamente. Aí o Zoro, ninguém sabe, né, que o Zoro é... O Zoro, dizem que é o braço direito... Não tem nem como, né? Pois, não tem como. Os dois são muito fortes. Então aí vem a batalha, cara, a batalha épica. Uma batalha marcante mesmo, porque é onde entra uma teoria do Zoro ser o rei do inferno. Certo? Mas essa parte que eu peguei mais ou menos é quando eles formam uma aliança entre espadachim e samurais e coisa. Entra aí a aliança entre os Minks, né? Que são os Minks são como se fossem animais, entendeu? Que falam, que tem uns... Tipo uns demo humano. Tipo exatamente. Um humano, né? Um animal humano, vamos dizer assim, né? Entre eles, entre os ninjas, entre os piratas e entre os samurais. Que aí em Wano é a área dos samurais. Então lá eles vão encontrar os bainhas, que são os samurais que tiveram contato com Oden. Que Oden foi um dos maiores espadachins ali de dentro da história. E Zoro tá lutando com a espada Ema, que era do Oden. Oden foi um cara que era um espadachim que viajou muito. Então o que acontece? Dentro da luta, Zoro tá com uma puta espada, uma espada fortíssima, contra o King, que é de uma raça quase que extinta,
Entendeu? É uma raça muito rara, que é os Lunarianos. Que eles têm um poder de acordo com as chamas que ele tem nas costas. Então, quando ele, anjo, né? Tipo, quando ele tá com a chama nas costas, ele tem uma defesa muito forte. E ele tem umas asas, né? Ele tem uma defesa muito forte. E quando ele apaga, é tipo como se ele estivesse recuperando pra poder lutar de volta. É como se fosse um ciclo, entendeu? Tipo, cargas. Então é aí onde acontece essa luta maravilhosa, cara. Porque o King, ele nunca tinha sido mostrado o rosto, porque ele sempre era coberto. Ele sempre andava coberto, porque, como eu disse, é uma raça onde muito rara. E querendo ou não, as pessoas têm um certo receio com esse tipo de raça. E ele é, pô, muito forte, muito forte. Então isso mesmo. Cara, essa luta, você vê lá que essa luta é marcante, porque a luta do Zoro, o Zoro tem muito poder. E quando ele usa o poder, que é o ataque do inferno, com as 3 espadas... Mas essa espada dele, eu tava vendo lá que a espada dele parece que toma o haki o haki dele, essas coisas. É porque essa espada, que é a espada do Oden, o Oden era um cara muito forte, muito fora da curva. É tipo a Kisame do Naruto, que ele tem que se aceitar. Exato. Que aceitou o 8 cauda. Ela não consome energia. Do mesmo jeito. Consumiu o poder do 8 cauda tudinho. Mas a espada teve que aceitar ou ele aceitar a espada? Não, é tipo eu fiquei assim, meio perdido nessa luta. Quando eu só vi Black Twist, só aquelas coisas. Ele ali tem que dominar a espada. Tipo assim, ele tem que conseguir controlar a espada pra ela não consumir todo o hack dele. Na verdade, é como se ele ficasse mais forte pra poder usar aquela espada. Porque aquela espada... Então a espada praticamente tinha que aceitar ele. E ele aceitar ao mesmo tempo... Ele ao mesmo tempo, como se ela tivesse que aceitar ele, tivesse que dominar ela. Entendeu? Porque como ela era de um cara muito forte, esse cara usava 2 espadas que consumia energia. Aí tu imagina aí o nível de energia, o nível de haki que o Oden tinha. Tipo, o Oden tinha um haki muito alto. Ele tinha 2. Porque ele tinha 2, e as 2 consumiam. O Zoro só tá com uma. E o Zoro só usando... Ele tem 3, mas a única que consome haki é a Ema. E cara, a Ema é absurda. Absurdamente forte. Fora dessa luta aí, já dando um spoiler, a luta dele contra o Kaido, ele tem uma carcaça, porque ele é tipo um dragão. Então, ninguém conseguiu cortar além do Oden. O Oden que é esse espadachim. E o Zoro consegue dar um corte nele. O Zoro consegue dar um corte nele. Tipo, o Kaido tem um X, que foi o Oden que fez. E o Zoro consegue fazer um corte nele. E, cara, isso aí é tipo o nível máximo daquele... Mas sabe o que eu gostei dessa luta? Mas por ser One Piece, o pessoal fala do gráfico, da animação. Pra mim, entregou tudo aqui a animação. Né, cara? Impressionou. Que algumas outras que... Viram meio um cartoon, meio uma comédia. Porque, tipo assim, quando chega a animação de Zoro pra luta, cara, os animadores dá um gás, só pode. Nossa, a velocidade que o Zoro... O Zoro tava com a velocidade mesma que o King. Exato, o Zoro não tem nenhum tipo de raça, é um humano. Tá entendendo? É tu colocar, tipo assim, a determinação da força de um espadachim contra um cara que tem uma raça fodida, que é uma raça que dá poder a ele. Mas pra mim, essa luta em si entrega tudo. Fora do poder... Frenética, tudo, entrega o... Fora o poder, ainda tem a Akuma no Mi, o King. Tem isso, o Zoro nem tem, né? Nem tem nenhum certo ainda. Não tem. Então, tipo assim, é uma luta épica, uma luta marcante. E querendo ou não, acho que é uma luta que eu acho que vale a pena estar aqui. Certo? Então a gente vamos seguir pro nossa próxima luta. Essa próxima luta é a luta de Jujutsu Kaisen. Certo? Que é a luta que, na verdade, não são 2 personagens que estão lutando. São 3. Certo? Que é o Yuji Itadori, o Todo versus Nanami. Não, a Hanami. Hanami, eu ia falar Nanami, já tá lutando contra o próprio... Pois, então assim, uma luta em qualidade boa, certo? Vou botar aí de 0 a 10, eu dou uma nota... Nota 9. 8,5, 9, né? 9. Qualidade. Qualidade muito boa. A animação entre a batalha ali tá muito bem feita, não tá aquele garrancho não naquele desenho mais esticado, tá entendendo? Porém, assim, né?
Tem desenhos que botam esticado, porém acho que ainda são bons, dependendo do traço que o animador faz, né? Mas enfim, a qualidade é muito boa. Entrega e eu acho que devemos destacar nessa luta a estratégia é o que pega dentro dessa luta. O roteiro dentro da estratégia de luta. Essa luta, ela pega muito pela estratégia, porque eles fazem na luta uma troca de ataques combinados, né, cara? Então, tipo assim, ele pega do nada e... Exatamente, uma troca de lugares. Então, aí você vê o todo lutando com o Yuji, eles acabam fazendo essa troca com o poder do todo, né? Que é o Boogie Woogie. Boogie Woogie? O Boogie Boogie. Eu lembro do Boogie Woogie. O Boogie Woogie do todo. Que é onde o que acontece? Na luta, para eles ganharem, ele precisa fazer essa troca frenética para poder desconcentrar o demônio, né, cara? É a Hanami. Mas eu acho que pra mim o que foi meio marcante foi o QI do todo nessa luta. Foi bem marcante a inteligência do todo nessa luta, o planejamento todinho dele. Ele é muito e tudo isso inteligente, ensinando o Yuji como se lutar. Largar de deixar o coração falar por si, vir com a mente, a razão e estratégia. Isso é verdade. E tudo. Mas eu acho que essa luta aí, ela tá no nosso top pela estratégia dos dois. Sim. É uma luta muito boa, são dois personagens muito fortes. E o adversário também entrega tudo, que é o adversário. A Hanami forte pra caramba, um demônio de classe especial, né? De classe especial, que controla a parte da natureza, né? Uma maldição de classe especial que controla a natureza, né? E tem esse poder aí, né, cara? E querendo ou não, eu acho que o que mais marcou mesmo foi a troca do... Foi, quando troca, mas não troca. E o Yuji acerta vários Kokuzen na Hanami. Aí vem aquela sequência de... Ele fingiu que trocou, mas não trocou. Exatamente, que ele bateu, mas não trocou. Porém, o Yuji, com isso aí, ele consegue fazer o consecutivo 4 Kokusens. Que anteriormente, o único que tinha conseguido foi o Nanami. Foi. 4 Kokuzen consecutivos. 4 Kokuzens consecutivos. Até aí no episódio. Porém, Yuji consegue fazer mais em outros episódios. Não, deixa eu spoiler, né? Exatamente. Esse é uma das melhores lutas dentro de Jujutsu Kaisen. Então vamos para a nossa próxima luta. Próxima luta, Demon Slayer, o arco do Trem Infinito, a luta do Rengoku mais a casa. O Lua Superior. O que falar de uma luta dessa? Cara, a luta perfeita, qualidade de animação. Desenhado. Nota 10, tipo, muito bem feita. É uma luta emocionante. É uma luta que tem história, é uma luta que tem estratégia. Tem segmento, certo? E tem fim, né? Não fica uma luta muito grande, que não é aquela coisa. Não é aquela luta que, precisou 5 episódios pra poder... Entendeu? É uma luta um pouco mais curta, mas porém frenética. Mas a luta começa onde que eles conseguem derrotar o Oni do trem. Isso, o Oni que tava dentro do trem. O Rengoku já tava com o trio, né? O trio, exato, já tava com os trio protagonistas. E aparece a casa, né? O Lua Superior 3, né? E querendo ou não, o Lua Superior foi por causa do poder do Hashira, né? Que ele quer recrutar. Então, o que acontece? O Lua Superior, no que começa a luta entre os dois, ele oferece, tipo, uma carta branca ou ele faz uma oferta. Ele faz uma oferta, né? pro Rengoku se ele quer se tornar um Oni. Por quê? Pra ele poder lutar eternamente, viver eternamente. Mas porque o Rengoku, quem não vê, pra mim é o Hashira com mais determinação e muito mais foco e coisa. Né? O Akaza se admirou com isso dele, a determinação e foco sobre uma luta, sobre tudo. Em ser Hashira, em ser humano, em ser salvar as coisas. Imagina uma casa falar assim, eu vou trazer, imagina um Oni desse com a determinação dessa. Imagina, nossa. Imagina um Oni. Se os Oni já são fortes, com o nível do Hashira, o nível do Hashira, ele sendo Oni, pronto, acabou, esquece, todo mundo perdia, cara.
Porque o cara é forte. Nossa, forte pra beça. Mas uma luta marcante pelas artes marciais do Akasa, pela espada flamejante, da respiração Respiração das chamas ali, nossa, fica muito bem feita com aquela qualidade, cara. E a gente ficou admirado. Eu falei, caramba, será que o Rengoku vai matar o Akasa? Mas ele é muito forte Era muito forte. Ele era. Eu acho que o trecho mais marcante de dentro dessa luta, né? Que ele passa ali a luta contra o Akasa, os protagonistas estão vendo, estão assistindo. Querendo ou não, eles não podem fazer nada. Se entrar, vai levar fogo na cara, vai levar voadeira. Se entrar, já 2 pés na cara e vai ter que sair ali chorando. Vai ter que chamar a mãe pra me buscar. Então o que acontece? O mais massa é porque ele sabe que pra matar aquele Lua Superior, ele não consegue matar cortando a cabeça dele, porque a cabeça dele, o pescoço dele é muito duro. E a regeneração além da regeneração muito rápida, tipo, parece que quanto mais forte, então mais dificuldade ele tem pra cortar o pescoço, né? Então ele tenta e faz de tudo pra poder segurar o Oni até amanhecer. E aí onde fica aquela luta que ele, querendo ou não, ele tem que segurar, e é o cansaço contra a luta, contra o desejo de derrotar aquele Lua Superior, porque querendo ou não... O Lua Superior já tinha acertado uns bons golpes nele, ele fala, agora é meu último golpe, quando ele vem com aquele dragão. Ah, que cena linda. Nossa, com o dragão de fogo dele. Nossa, essa cena... Ele ainda consegue dar uma espadada no... Aí fica cravada no finalzinho ele dá aquela espadada, você olha assim, pronto. Agora o Hashira vai ganhar. Aí quando tá na metade... A gente vê a imagem do soco do... sol nascendo. E vê a imagem do soco do Akasa dentro do estômago do Hashi. Arrancando... Nossa, chega, chorei. Que isso. Que é muito emocionante. Mais uma... Querendo o Akasa foi bundão. Ele acabou fugindo, né? Acabou fugindo. No finalzinho da luta, o cara tá aqui segurando, eu vou te matar, vou te segurar. Mesmo que eu morra, eu vou te matar. Né? Aquele, eu morro, mas eu mato. Eu morro, mas é a morri matando. Tipo assim, não, morri matando. Então, mas aí ele tenta, porém o demônio Oni caga nas calças, corta os próprios braços, pum, solta e sai correndo com a espada do Hashira no pescoço. E, cara, que final, o Tanjiro fala ainda, tá correndo, seu covarde. Seu covarde. Lá, caso foi só... Mas agora você falou o ponto final dessa luta. Que você falou, morri, mas ele queria, cara, a honra dele, porra. Nossa, cara, que... O lutador que morre em pé, a determinação dele é muito forte, cara. Muito forte. Aprendeu com o Rock Lee. Não, mas eu não sei. Ele aprendeu também, sabe com quem? Com Barba Branca. Nossa, morreu em pé. Cara, Lee. Nossa, Lee, você não precisa demonstrar mais nada, Lee. Mesmo desacordado, sua determinação. Mas é isso. Pra mim, não tenho nada que falar mais dessa luta. É só assistir. É a luta mais épica de todas. Então, pra mim, a luta dentro do Demon Slayer, pra mim, ainda... Nem na luta do Hashira do Sol. Eu acho que ainda tem muitas aí que a gente poderia ter colocado. Mas se você quer mais lutas, diz aqui nos comentários, queremos a parte 2. Certo? Que a gente vai vir com outras lutas que tenho certeza que tem muitas outras lutas. Claro, também não é as lutas nossas, não é a que nós determinamos. Exatamente. Aqui, fizemos, e querendo ou não é a de vocês. Mas deixa no comentário. Deixa nos comentários também qual a luta que vocês queriam ter visto aqui.